Olá, pessoal. Eu dei start na gravação da web aula Vim de hoje. Deixa eu compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E aí depois, né, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web? Só um minutinho, parece que ficou baixo aqui. Tá meio baixo aqui, deixa eu só. Agora vai dar certo. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu só. Chamamento. Para sério. Para dar para a gente falar. Então, pessoal, semana passada a gente finalizou gestão da manutenção, tá? Como a nossa disciplina tinha só um momento, na verdade não tem momento presencial, né? Tinha só uma aula, né? Deixei uma aula extra, tá? Dando continuidade lá no assunto. Eu vi que praticamente todos enviaram. Tá faltando só o envio, tem de um aluno aqui, tá, pessoal? Mas aí eu já pedi já para Flaviane, para conversar, né, com você que tá faltando aí. Mas praticamente todos já enviaram, todos tiveram um bom aproveitamento, tá bom, pessoal? Parabéns, né? Agora, chegando aqui a gestão da manutenção, eu tinha até olhado aqui. Ainda eu nem gerei o relatório aqui, não. Eu tinha acabado de corrigir agora há pouco aqui. O de gestão, tá? Aí eu só gerei o relatório de eficiência, tá? E aí agora falta de gestão, né? Aqui, instalação do. Agora sim, estou na pasta correta aqui. Pessoal, essa matéria aqui, né, ela fala sobre a infraestrutura de rede. No caso, a infraestrutura toda, desde a geração. Deixa eu pegar aqui o. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui. E vocês vão perceber que essa UC aqui, ela é a que tem mais atividades, tá? Ah, tá aqui. E daí, hoje, vamos falar eh, de uma atividade aqui, que é o Fórum de Discussão 1, tá? Mas só para a gente entrar no contexto aqui, né? Vamos estudar todo o sistema elétrico de potência, tá?
começando com a geração, depois linha de transmissão. Eu até deixei rabiscado aqui, ó, mas não tem problema não. Eu vou explicando para vocês cada termo aqui. Então, começa que a gente aproveita para a instalação do CEP, porque assim, se estudar instalação predial é basicamente dentro, se for uma instalação residencial, né? Quando a gente fala predial, não quer dizer só um prédio de vários andares, não, tá? Quer dizer uma edificação, né? Eu sendo mais preciosista aí, para os técnicos em edificação, para os engenheiros civis aí, tá? Quando eu falo predial, eu estou querendo dizer uma edificação, tá? Ela pode ser vertical, um prédio, né? De dois, três, quatro, cinco, seis andares aí, né? E ela pode ser horizontal, ou seja, ter apenas um pavimento, tá? Então, essas nomenclaturas e às vezes enganam a gente. Então, lá na instalação predial, a instalação só limitava dentro de eletroduto, cabeamento protegido, ou seja, cabeamento com a proteção plástica. Já o cabeamento aqui, ó, da linha de transmissão, cabeamento da redistribuição, majoritariamente, né, a maioria aí, é, é nu, sabe? Você olha o cabo, você pensa assim, não, parece cabo de aço, né? Mas é um cabo de alumínio, tá? É um cabo de alumínio e ele tem uma alma de aço aí, né? Alguns aí, já dando spoiler aqui, ó. Esse aqui, ó, cabo de alumínio. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, que tem seis círculos e um sétimo aqui no meio. Esse sétimo aqui, ele é o de aço. Então, tem cabo com alma de aço e tem cabo, né, que aí o aço é esse escuro aqui, né? Esse de grafite e esse que só tem a circunferência é alumínio, tá? Então, ó, linha de transmissão, redistribuição, tudo é alumínio, até as redes cobertas, né, que tem proteção plástica, mas assim, no geral, a maioria é nua, tá? Nua e de alumínio, tá? Por uma questão mesmo econômica, tá? Beleza. Então, isso aqui tudo que a gente vai estudar, né? Geração, transmissão, distribuição até chegar no consumo. E aí eu vou falar, né, de forma geral sobre essas infraestruturas. Mas primeiro, a gente precisa aqui, ó, vamos lá em situação de aprendizagem. E aí o que que eu fiz aqui, ó, olhando a data aqui, a quantidade de aulas que vocês têm, só vão ter 4 aulas, né? E eu gosto de falar cada um desses assuntos aqui, né? A teoria mais a análise da atividade, em uma aula, né? E vocês estão vendo aqui, ó, duas, três, quatro, cinco, né? Vai ficar faltando uma, né? E aí, o que que eu preparei para vocês? Já que a gente vai começar depois do dia, né, do dia 13 do 5, manutenção predial e industrial, eu deixei aulas extras, tá? Aulas extras que vão ser utilizadas aí para complementar esse estudo. Então, eu deixei 2 aulas extras, tá? Então, vocês vão ter 4 aulas mais 2 extra que vai ser liberada depois que eu finalizar a quarta aula aqui, tá? Então, a de hoje a gente vai falar do fórum de discussão. E aí, essas aulas, essas extras aqui, a extra é para falar da atividade 2 da SAP 2, uma delas, e a outra extra é para fechar o módulo. Eu aproveito, falo mais sobre linha de transmissão, sobre os padrões. Tem uma NBR que chama, ela é bem antiga, tá? A NBR 5422, tá? Inclusive, eu gosto de fazer um exercício para vocês verem como que o pessoal aí da rede de linha de transmissão, né?
como os engenheiros aí, eles fazem esses cálculos aí para vocês terem uma prévia, né, do que pode ser o futuro de vocês aí, trabalhando também como técnico, tá? Vocês podem trabalhar na ANEL, não tem problema nenhum. Vocês podem trabalhar e tem vaga, inclusive, né? Na empresa, na app, né? Na empresa de pesquisa energética, tá? E daí tem cargo e tem vaga, tanto para eletrotécnico quanto para engenheiro eletricista, tá? Até a área aí de TI, né? A parte que fala sobre o sistema SCADA, né? Que é um sistema supervisório de aquisição de dados, né? É um sistema aí que ele abrange todo o SIM, né? O que que é o SIM? É o Sistema Integrado Nacional aí que compõe todas as linhas de transmissão, todos as geradoras de energia, né? A mais conhecida aí, a que tem maior número, é a hidrelétrica. Nós temos eólica. Eu sei que eólica, ó, tem ali no Rio de Janeiro, tem ali no Amapá, tem a Ômega Energia, tá? Eu já dei até treinamento para os eletricistas de linha viva de distribuição lá da Ômega Energia. Então, assim, tem área para todos aqui. Vamos discutir uma coisa que até mesmo lá no curso de engenharia, se o professor ele não falar disso, pode passar batido, tá? Vamos aqui no fórum de discussão um, que é a famosa rede inteligente, né? Ou a Smart Grid, tá? Então, o que que ele está pedindo aqui, ó? Pesquise na internet a utilização da Smart Grid nas concessionárias de energia no Brasil, tá? Ele está pedindo para você fazer uma pesquisa. Ah, mas por quê, professor? Vocês sabiam que grande parte, e não é só o curso técnico, não, viu? É principalmente lá no curso de engenharia, pessoal. é, Nós temos que acostumar com pesquisa, tá? Mas como assim, professor? Deixa eu só mostrar aqui um negócio aqui para vocês. Então, ó, faça uma pesquisa aqui, ó. Deixa eu ver se no livro de vocês tem. Ó, o primeiro aqui fala sobre os tipos de energia, ó, fala até maré motriz, tá? Subestação, relé, ó, capítulo 4, ó, Smart Grid aqui, ó, rede inteligente. Pesquisem na internet, mas dê uma olhada aqui, ó, no capítulo 4, principalmente nesses tópicos aqui, ó, da Smart, automação da proteção das redes, né, que é o sistema SCADA aí, e automação da distribuição, né, de redes, equipes de proteção, né, com o RA, né, o religador automático. Então, provavelmente nessa pesquisa, vocês vão ouvir falar de religação automática, né, o RA. Vocês vão ouvir falar de redes, né, redes interligadas aí, tanto na parte, tem a parte lógica ali, né, que é a parte que faz o controle. Aí tem controle automático que ele deixa, por exemplo, você pode trabalhar no operador do sistema. Inclusive, nós estamos perto, mais ou menos, próximo mês, finalzinho do próximo mês de maio, nós vamos ter o nosso workshop, tá? Esse workshop vai ser integrado e daí a gente está pensando em trazer a equipe aqui para falar sobre redes, né? Redes de distribuição, sistemas de geração, né? Sistemas de
transmissão de energia, que são as linhas, né? E como é que esses sistemas aí se integram aí no SIM, né? No Sistema Integrado Nacional, tá? E daí a gente está buscando a indústria, né? E como que a indústria desempenha o papel, né? O papel dentro do contexto aí do sistema elétrico de potência, tá? Daí, em breve aí, né? Lá para o final do mês vai ser o workshop. O pessoal vai fazer a divulgação aí, tá? Aí esse workshop vai ser integrado, tá? Tem a energia, vai ter a energia, né? Energia e automação, que é a nossa área aqui, né? Mais energia, né? Mas assim, a automação, por exemplo, vocês viram lá na matéria de instalações industriais, né? A parte de partida de motores, né? Inclusive, tem como você fazer a partida de motor somente utilizando o CLP, né? Ou seja, é uma rede, é um computador, é uma rede ali programável, né? Inteligente ali. Tem como você utilizar o CLP dedicado que a gente conhece aí, né? Que é a Soft Starter, né? Que é uma partida indireta eletrônica. O inversor de frequência, que também é uma partida indireta eletrônica. Além de partir, ele controla a potência, controla a velocidade, tá? Ele é mais comum no controle, pelo menos na indústria, né? No controle de velocidade aí de motores, tá? Mas esse controle de velocidade também pode se traduzir no controle aí de potência, no caso, o inversor de frequência para um sistema fotoelétrico, né? A placa, ela recebe a energia a do sol ali, e aí converte, é um diodo ali, basicamente, converte em energia, né, em tensão contínua, e aí a gente utiliza um inversor de frequência para, em vez dele controlar a velocidade, a gente utiliza um transistor que é o IGBT, tá? Que aí o IGBT ele converte em tensão diretamente. Aí ele utiliza um conversor, tá? Esse transistor conversor, ele converte energia contínua em alternada, sem a utilização de ponte, né? Ponte completa com capacitor. E ele controla, faz esse controle aí de potência, tá? Simulando a rede alternada, né? E controlando a potência, ou seja, né, a capacidade de realizar trabalho aí nos equipamentos elétricos aí. Então você vai fazer essa pesquisa, tá? E esse fórum aqui é para discutir, por isso que quando você responde aqui, tá? A sua resposta, ela não é enviada só para mim, todos conseguem ver, porque aí, ô fulano, você pode responder mais outra vez aqui, não tem problema não. Mas que você faça a atividade e responda aqui, né? Pelo menos uma vez é bom você fazer. Aí tem muitos colegas que entram em embate aqui, como vocês não conseguem vir aqui na aula ao vivo, né? Por questões aí, provavelmente questões aí de trabalho, né? Mas aí tem a vantagem da aula ficar gravada, fica mais difícil esse debate aí ao vivo, né? Mas assim, né? Desde que você pense nisso, e também, ó, é melhor ler o capítulo todo, ó, o self-healing, tá? O conceito de self-healing. Leia um capítulo 4 todo, faça uma pesquisa na internet. Então, o que que você vai responder aqui, ó? A pesquisa deverá atender aos seguintes itens: qual concessionária, em que estado ela está localizada? Então, você vai ver qual concessionária que utiliza esse conceito de Smart Grid. É assim, na sua pesquisa você pode encontrar uma concessionária aqui ou outra, mas eu vou te falar a real. A Smart Grid, ela existe no sistema elétrico praticamente todo, tá? Agora vocês vão entender por quê. Então, ó, qual a concessionária em que estado ela está localizada, né? Então, já estou dando spoiler aí. Em alguns estados ela é mais presente, obviamente, tá? Mas, assim, de um modo geral, vocês vão entender o porquê do modo geral, né? Ela está em todo o sistema elétrico potência. Em que área do estado, né? Cidade,
na sua cidade aí você já vê indícios dessa rede de inteligência? Um indício é ver o sistema self-healing aí, né? Que é um sistema que ele se auto religa, tá? Então ele se auto faz manutenção. É mais ou menos esse é o sentido aqui do inglês aqui, né? Ele se auto regenera, ele se auto cura ali, tá? Por quê? Porque a energia cai, ele verifica, né, o sistema para ver se tem energia em um outro ponto, né? Porque as linhas de transmissão, né, a rede de distribuição dentro de uma cidade, elas estão numa configuração chamada anel, tá? Aí essa configuração em anel aqui, a gente vê esse tipo de topologia, né? O nome correto, né? Tanto para energia quanto para telecom, tá? Telecomunicação e também para sistemas, né, de internet aí, né, que é além da telecom, né, que a gente conhece hoje aí como a internet, né, os cabos aí que fazem o transporte aí, né, fibra ótica, par trançado, né, basicamente é fibra ótica e par trançada aí. Então, o sistema, ele tem topologia, essa topologia, sistema em anel, basicamente, esse sistema aqui, ó, ele vai fornecendo energia, né? Por exemplo, aqui, no anel aqui, você tem os transformadores, tá? E eles vão sendo energizados aqui, por exemplo, vamos por um ponto aqui, e às vezes por um outro ponto aqui, outro aqui. Vamos supor que esse anel em específico ali de uma região, né, de alimentação, tem 4 pontos aqui. Esses 4 pontos de entrada, você tem monitorando a rede o RA, o religador automático. Aí o religador automático, ele está dentro dessa lógica self-healing. Aí o que que ele faz? Ele, né, aí tem um aqui, tem outro aqui, ó. Eles ficam monitorando. Aí, por exemplo, acaba energia por aqui, né? E aí ele verifica, aí acaba aqui, ó, corta energia aqui, aí nesse ponto aqui, nesse ramo, fica sem energia, tá? Aí o que que ele faz? Ele verifica, ó, esse aqui é o um, esse é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Aí o que que um faz? Ele vê que ele tem 4, né? É, mais 3 opções, tá? Aí ele pega e, por exemplo, ó, a menor queda de tensão, vamos supor que é o R4. Ele fala R4 é o seguinte, eu tô sem energia. Você pode me dar um apoio aí? Aí o que que o R4 vai fazer? Ele vai fornecer energia para a região do R1, tá? Do religador automático 1. E daí a energia, às vezes, você nem vai perceber que ela caiu. Às vezes a energia vai dar uma diminuída e ela volta. Isso acontece instantaneamente, tá? Esse sistema inteligente, ele verifica, né? E faz essa verificação. E aí o que que acontece? Aí o RA1 aqui, o que que ele vai fazer? Depois que ele achou o outro religador automático para para limpar a barra dele, o que que ele faz? Ele abre um chamado e daí ele vê que a empresa que tem contrato aqui, né? Isso tudo é automático. A empresa que tem contato aqui é a Renan Engenharia. A Renan Engenharia é uma empresa que tem um contrato, ela é terceirizada da Equatorial, tá? Da Equatorial Goiás. Então a Renan Engenharia, ela presta serviço de rede de distribuição para a Equatorial Goiás. Daí o RA1, ele pega, abre um chamado e fala: Renanzinho, Renan Engenharia, por favor, caiu a casa aqui, energia caiu aqui na minha região. Manda uma equipe para
restabelecer energia. Aí, na verdade, a energia caiu, mas o RA4 está segurando a bronca. Então, os clientes, eles não vão reclamar, não vão fazer ligação, porque o RA, né, pediu ajuda, o RA1 pediu ajuda para o RA4, já abriu um chamado para a Renan Engenharia, terceirizada, que trabalha para a Equatorial, e aí a equipe da Renan Engenharia vai lá e troca, por exemplo, o elo fusível de uma chave fusível que caiu, né, que queimou, tá? Por um curto-circuito ali. Esse curto-circuito ele foi prolongado porque uma galha de árvore fez uma fase tocar na outra ali, né? E aí, instantaneamente ali, ficou muito tempo. Aí o elo fusível para proteger ele queimou, tá? E daí o que que a equipe vai fazer? Ela vai solucionar o problema, né? Vai restabelecer energia. Aí na hora que ela restabelecer, aí antes, né? Eles vão chegar lá no RA1 e vão etiquetar ele. O que que é etiquetar? Eles vão desabilitar o RA1, por quê? Porque se a energia voltar, o RA1 ele vai, né? Por exemplo, não, ó, a equipe aqui ela restabelecer energia. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai ligar a energia e a terceirizada da Renan Engenharia vai acontecer um acidente com ela. Aí o pessoal, antes de restabelecer energia, ele etiqueta o religador aqui, né? Faz um rádio lá para o COD, ó, COD, COD, ó, é, tem uma descontinuidade de energia aqui e tal. Eu vim atender o chamado e eu estou etiquetando aqui a rede, né? O religador automático está inoperante. Ok. E daí etiqueta ele, faz o que tem que fazer, restabelece a energia, né? Troca o elo fusível, trocou o elo fusível, aí o que que ele faz? Ele vem no RA1 e habilita ele novamente. Aí geralmente você utiliza uma vara de manobra, tá? Com uma ponteira universal, e aí você coloca a escada, né? Aí da escada você bate a chave lá do religador 1, e aí ele vai o quê? Vai ligar de novo, né? Aí ele vai ver, opa, a energia voltou. Aí ele fala RA4, ou valeu, viu? Precisar, estamos aí. Aí o RA4, o que que vai fazer? Ele vai desligar a conexão que ele estava fazendo com o RA1, e aí a energia, né? A, a energia que originalmente estava vindo por aqui, ela vai continuar vindo por aqui, beleza? Então, esse sistema aqui, ó, na verdade, interno é anel e aqui, ó, é estrela, tá? Só você pensar esse anel maior aqui, ó, como ele é um anelzinho menor, ou seja, eu tenho uma região aqui, ó. Esse nó que vocês estão vendo aqui é esse anel aqui, ó. Então, essa rede aqui, ela é híbrida, tá? Aqui ele está em anel. Aqui, ó, externo, ele está em estrela, tá? A estrela não é por conta da ligação tipo estrela de energia, tá bom? É porque no final das contas é muito semelhante. Estrela você não interliga as bobinas de fase A, bobina da fase B, bobina da fase C do transformador ou do motor trifásico, né? E aqui, ó, quando tá ligado em estrela, você curta-circuita essa parte aqui, que ela vai ser responsável pela tensão de fase aqui, né? A tensão monofásica, que é sempre entre a fase e o terra, né? E que, na verdade, o neutro, né, que ele tá aterrado, tá? Então, a rede Smart, ela funciona nessa topologia, tá? E aí, quando eu tenho um ponto e tenho vários ramos de energia chegando para alimentar essa rede, é uma arquitetura estrela. Quando, né,
esse anel aqui ele está recebendo vários pontos, a parte interna é a arquitetura em anel, tá? E aí os dois, né, esse anel e essa estrela aqui, é uma arquitetura mista, tá? A alegoria do anel aqui é como se ele tivesse ligado em triângulo, né? Porque triângulo não tá tudo interligado ali, né? Mas assim, a gente tem que falar estrela e anel mesmo. Então vocês vão, agora aqui voltando aqui, ó, só para a gente, né, setar a mente aqui, ó, instalação elétrica, né? Vamos ver aqui a definição aqui, ó. É uma associação de componentes, né? Que componentes são esses aqui, ó? A linha, né? Que é o condutor, o fio, o cabo. O fio é só um condutor e o cabo são vários, como eu dei o exemplo aí, o de alumínio com alma de aço, né? Esse aqui é de rede de média tensão, tem com outras configurações, igual eu mostrei aqui no começo da aula aqui, ó. Tem essa configuração 19, não, é 18 para 1, né? Eu tenho 18 de alumínio e um de aço. Eu tenho essa outra configuração aqui, ó, 12 de alumínio e 7 de aço aqui. Então, dependendo da linha de transmissão aqui, ó, eu dei um exemplo dessa linha de 138 kV, ó, ela utiliza essa arquitetura aqui, ó, 12/7, né, que é 12 de alumínio e 7 de aço aqui, ó. E esse aqui é um circuito duplo, ó. Eu tenho fases A, B e C de um lado e A, B e C do outro aqui, ó. É um circuito de transmissão duplo, né? Aí a tensão, né, a tensão de linha dele é 138. Aí lembrando, sempre quando eu falo tensão de linha, né, e geralmente para linha de transmissão, rede de distribuição, você só vê um número. Esse número aqui é a tensão entre uma fase e outra, entre duas fases, que é a tensão de linha, que é uma característica da arquitetura em triângulo, tá? Aí fase A, B e C, tá? A arquitetura em triângulo, ela sempre está interligada com outra, uma fase está sempre interligada com outra aqui, né? E aí sempre a tensão de linha, por isso que só aparece esse número aqui, ó. Aí o 138 é a tensão entre os dois aqui. Eu tenho que dividir por raiz quadrada de 3 para eu achar a tensão monofásica dele. Por exemplo, é, se eu pegar aqui, ó, o 138 vezes 10 a terceira, né? K aqui. Aí tudo isso aqui, ó, dividido por raiz quadrada de 3. Aqui, ó, a rede de 138 kV, aí quando é 138, aí lembra, é a tensão entre, por exemplo, fase A e C, ou A e B, ou B e C, né? Daí, se eu dividir por raiz de 3, eu acho a tensão monofásica dela. Então, a tensão monofásica dela é aproximadamente 80 kV, né? Deu 79,674 aqui, tá? Então, dá aproximadamente 80 kV a tensão de fase, né? Ou por fase da, da rede em triângulo aqui. E sempre, gente, triângulo é sinal de transporte de energia, tá? Essa arquitetura em triângulo. Ó, os fios, né? Os cabos, os equipamentos, aí tá vendo que eles são coordenados entre si, ou seja, esse diagrama que eu desenhei aqui, ó, eles estão interligados, ó. Vem uma rede, uma linha trifásica aqui, ó, que vem de um
um transformador, ó, 13,8 aqui, ó, no primário, sai no secundário monofásico, né, 220, duas fases, 380, três fases, 660. Daí, ó, ela vai chegar até a residência aqui, né, a residência ou o comércio ou a indústria. E rematando aqui a parte da rede inteligente, ó, a rede inteligente, por que que eu falei que ela praticamente tem no sistema elétrico inteiro aqui? A rede inteligente, ela compreende da geração, tá? No caso aqui, a hidrelétrica, mas pode ser de uma eólica, por exemplo, tá? Ela vem da geração, passa pela linha de transmissão aqui e chega até a subestação, né, de potência que fica aí num centro urbano, uma cidade. Daí ela vem, o comando dela, antigamente eles enviavam o comando pela energia, pela linha de energia mesmo, tá? Aí daí eles utilizavam um filtro, que aí ele é um filtro capacitivo. Esse filtro capacitivo, ele aprisiona as frequências altas, né? Um filtro passa alta. Daí a frequência de 60 Hz, né, que é a frequência da rede de energia, ela é transportada, tá? E a frequência mais alta, a frequência de controle, ela é segurada pelo filtro passa alta, né? Então, os sinais de comando, de controle da rede Smart, né? Eles antigamente, até hoje, ainda tem sistema que trabalha assim, tá? Isso é mais antigo. Daí ele envia é o Powerline, chama PLC. Mas não tem nada a ver com CLP, viu? É Powerline Communication. Aí o Powerline Communication, eu envio o sinal de alta frequência, né? O sinal de comando, né? É um sinal de internet mesmo, tá? E daí o modem especial, o filtro passa alto, ele captura essa frequência, ele captura esse sinal, né, de alta frequência, porque a gente tem que ter cuidado, porque existem filtros que eles fazem, né, a retirada de harmônico, que são sujeiras, né? São picos de alta de alta energia, tá? Que está extrapolando o sistema elétrico ali, né? O projeto, né? Vamos dizer assim, se eu tenho um circuito que funciona com 220, um pico seria acontecer uma tensão, sei lá, de 1.000, né? 1.000 volts, né? Então isso seria um pico, seria um problema, porque iria o quê? Queimar e danificar os equipamentos, né? Queimar equipamento de cliente e danificar os equipamentos da própria concessionária, tá? E aí o filtro de harmônica, ele retira, tá? Ele retira essa alta tensão aí, né? Esse sinal. E aí o do PLC, né? O Power Line Communication, ele tá numa frequência diferente aí para justamente ele não ser, né? Ele não sair junto com o harmônico, mas é complicado, viu? Fazer essa configuração. E aí, hoje em dia, utilizam a arquitetura OPGW, tá? Aí a OPGW utiliza o de aterramento, tá? Por fora ele é aterramento, tá? Por fora ele serve como aterramento, mas por dentro ele tem uma casca aqui, né? Os primeiros, em vez de fibra ótica, era cabo metálico, tá? Então, por dentro do cabo de aterramento tem uma proteção aqui, né? Proteção, é um escudo eletromagnético, né, para evitar interferência na hora do surto. E aí os primeiros cabos eram metálicos, tá? Igual o cabo trançado, meu par trançado. Depois, né, foi sendo substituído pelo OPGW, que é fibra ótica aqui. Então começou com o cabo o comando, né, da rede Smart sendo enviado em meio à linha de transmissão, tá? E capturado por filtros, né, especiais.
Depois ele foi para o cabo de aterramento. Do cabo de aterramento, a parte interna que envia sinal era metálica no início, depois virou a fibra ótica, tá? E aqui, ó, antes da gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já até pedi para Flaviane tem uma tarefa aí que ela depende de um. Eu não vou pôr o áudio desse, tá? Por questões aí de copyright aí, pessoal. Mas vocês precisam só entender essa parte aqui. Ó, isso aqui é um desenho que eu acho muito interessante, ó. Como funciona a Smart Grid aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma rede, né? Então aqui, ó, aqui você tem a planta de situação da cidade, né? Então eu tenho alimentações de energia, igual o que eu falei, eu mostrei aqui, ó, da arquitetura Ianel, ó, tá vendo? Tem esse tronco aqui, ó, que ele está fornecendo energia, né? Para esses quatro quarteirões aqui, ó, esses três menorzinhos e esse maiorzão aqui, tá? E aí, o que que aconteceu? Aconteceu aí um surto e a energia caiu. Aí, o que que o sistema self-healing, né, com o religador automático aqui, o que que ele faz? Ele vem, liga para o outro RA, o outro RA, ele tem um tronco de conexão, né, por esse outro lado aqui, tá vendo? Em anel aqui, ó. E aí ele vai restabelecer energia. Aí é igual eu falei, ele vai mandar um chamado para a terceirizada, né? Por exemplo, aqui a Renan Engenharia. A Renan Engenharia, ela por contrato, ela cuida dessa parte da cidade aqui. Então, todo e qualquer problema, é essa terceirizada que trabalha para a Equatorial que vai fazer essa manutenção. Mas enquanto eles fazem a manutenção, ó, essa parte da cidade ela continua com energia, entendeu? Continua com energia, né? Aí os níveis de DEC, FEC, né? Que é a quantidade, a frequência, né? A frequência aí que ocorre as quedas de energia, né? E o tempo, também tem um tempo lá, e isso impacta, né, no desempenho aí da, da concessionária de distribuição local, né? E esse sistema inteligente é porque é o seguinte, essa parte inteligente vai até lá a subestação que eu mostrei agora há pouco, né? Saindo dali, sei lá para a década de 60, 70, 80, basicamente esse RA aqui, ele fica concentrado onde tem um polo industrial, tá? Aí onde tem indústria, onde tem clientes que ter um contrato de demanda, igual vocês viram lá, né? Ou, por exemplo, nós pagamos o que a gente consome, exceto lá o valor da bandeira, né? A bandeira amarela ou a bandeira vermelha e o rateio da iluminação pública, né? Tirando esses valores que são relativamente pequenos, a gente paga só o que a gente consome. Já uma indústria, não. A indústria, ela paga um pacote, né? Um pacote ali fechado, tá? Faça chuva, faça sol, ela vai pagar aquele valor todo mês. E aí, se ela ultrapassar aquela carga, aquela porcentagem que ela contrata por um ano, ela vai pagar uma multa por ultrapassar o contrato de demanda que ela lavrou, né, durante um ano ali. E também tem a multa por não correção do fator de potência, que a gente
comentou lá em eficiência energética, tá? Aí, por conta aí a concessionária de energia, numa indústria, por ter esse contrato aí, né? Aí lembra que eu falei lá em eficiência energética, a empresa ela tem o direito de ter energia 24 horas por dia, tá? Então, a concessionária de energia vai impactar. Aí, o que que ela faz? Esse sistema self-healing, ele começou na rede de distribuição de uma cidade ali, né? Ele começou em pontos estratégicos que são as indústrias que têm contrato de demanda. Agora, um setor na cidade que não tem indústria, não tem contrato de demanda, só tem residência, é muito raro você ter sistema. Hoje, 2026, é que a gente tem essa implementação, mas essa implementação ela foi bem gradativa desde lá da década de 60, 70 e por aí vai, tá? Então, hoje em dia você vê em bairros, aqui perto mesmo, aqui da unidade digital aqui, né? Fica perto do setor aeroporto. O pessoal aí, eu morava aqui perto, aqui, o pessoal colocou sistema RA aí, né? E a queda de energia, que sempre quando chovia acontecia, ela acabou. O pessoal falou, acabou aquela queda de energia que tinha. Por quê? Porque tem um self-healing. O ideal é ter ele em toda a cidade, mas por conta do contrato de demanda, né? Você vai priorizar você como empresa, né? Agora pense, não pense como você, pessoa física. Agora pense você como pessoa, né? Como empresa aqui, né? Pense como se você fosse a Equatorial. Aí a questão muda, né? Eu vou priorizar quem tem contrato de demanda, quem tem um medidor normal aí que não tem contrato de demanda, né? Que paga o que consome, né? Não tem esse contrato lavrado, não tem a necessidade de ter prioritariamente a Smart Grid, tá? Então funciona assim. Esse sistema tem em todo o sistema elétrico nas linhas de transmissão, desde chegando lá das hidrelétrica, termoelétrica, de tudo que tem, tá? Só que quando chega na cidade, ele prioritariamente tem onde tem indústria, onde tem empresa grande, por exemplo, onde tem a Jaime Câmara aqui em Goiânia, né, as unidades da Jaime Câmara, da TV Record, da TV Bandeirante, outras TVs aí, né? Tem também esse sistema self-healing, tá? E, inclusive, quem dá manutenção não é o pessoal de rede de energia. Quem dá manutenção geralmente é um de linha viva, tá? Então, provavelmente aqui eu conheço uma empresa que já prestei serviço para eles, dei treinamento, a Remo Engenharia. A Remo Engenharia, qualquer trabalho que envolve a linha viva de distribuição, eles cuidam, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa ter extrapolado um pouco o tempo, que era necessário, tá? Então é isso, ó. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima RBL ao vivo. Tchau, tchau.